Boa noite, feliz sábado, que maravilha estar aqui com os amigos da Escola Sabatina. Bem-vindos a mais uma aula, professores apaixonados. Que bom que você está conectado. E eu queria dar aqui uma série de abraços, uma série de lembranças. Eu queria começar falando com a Ireci. Eu encontrei a Ireci no casamento semana passada, no domingo. Ela falou: pastor, eu fiquei colocando lá o meu nome no chat e vocês não mencionaram. Ireci, um abraço, feliz sábado, um abraço para a igreja aí de Vista Alegre. E a Ireci, ela tem uma história bem interessante. Na sexta-feira passada, na nossa primeira aula, ela tinha sofrido um acidente, um caminhão bateu na moto dela, ela caiu, a moto quebrou e na sexta-feira à noite ela estava lá com o pé para cima, mas assistindo a live. Que legal, né? Queria mandar um abraço pro pessoal da Serra, pessoal de Friburgo, Cordeiro, pessoal do Noroeste, Itaperuna, Miracema, pessoal do Norte, Campos, pessoal ali de Conceição do Macabu, região dos Lagos, Macaé, região dos Lagos, de uma forma por completa, todo mundo aí conectado. Um abraço pro pessoal da região central aqui, Niterói, Itaboraí, Fluminense, que é Itaboraí, Central é Niterói e São Gonçalo. É muito bom ter você conectado. Queria aqui agradecer também a presença dos pastores, que também convocaram seus professores para participarem dessa live. E hoje nós temos convidados especiais. Na realidade, nós estamos repetindo o testemunho de semana passada. Porque semana passada a gente teve um pouquinho de dificuldade com o áudio, a gente estava no Zoom, e é muita riqueza o que está acontecendo lá na Igreja de Nova Esperança. Então aqui hoje eu estou com um casal lá da Igreja de Nova Esperança em Rio das Ostras. Eu queria apresentá-los para vocês. Estamos aqui no nosso estúdio, na Associação Rio Fluminense. E eu queria apresentar para vocês esse casal aqui, ó. A Débora, que é a nossa diretora de Escola Sabatina, e o Alexandre, que é o nosso ancião da Escola Sabatina. Pessoal, tem acontecido muita coisa boa lá na Igreja de Nova Esperança. E essa primeira parte, antes da aula do pastor Irã, eu queria aproveitar para inspirar vocês, para quem sabe vocês repliquem tudo isso que está acontecendo lá na Igreja de Nova Esperança. Você replica na sua igreja, não vai ser só o deles não. Semana que vem a gente vai ter um testemunho de um outro lugar. Aí na outra semana, são 3 semanas seguidas, depois a gente vai ter uma semana de folga. Tem lá o nosso calendário, né? Mas cada vez que a gente tiver o curso Professores Apaixonados, a gente vai ter um testemunho para quem sabe inspirar e te ajudar aí para que você tenha ideias para que a Escola Sabatina seja uma Escola Sabatina viva. Porque o nosso intuito é muito simples, é ter uma Escola Sabatina viva. Eu tenho repetido por aí que a Escola Sabatina, ela tem poder de reavivar a igreja. Quem sabe é o que a gente está esperando, para que o Espírito Santo seja derramado, para que essa igreja cumpra essa missão e que Jesus ele volte o quanto antes. Vamos lá? Queria conversar um pouquinho aqui com esse casal, já falei. A Débora é a nossa diretora, o ancião é o Alexandre, e são casados, né? Somos casados. Que perfeito. A Escola Sabatina casou com o Ancionado casou com a Escola Sabatina, então o negócio não tem como dar errado. A gente vai fazer 30 anos agora de casado. 30 anos de casados. Que bênção. Deus seja louvado. E melhor de tudo é saber que vocês estão aí juntando essa força e se dedicando no Ministério da Escola Sabatina. Vamos começar conversando aqui com a Débora. Débora, eu tenho acompanhado agora, não faz muito tempo, o que está acontecendo ali com a igreja. E a gente tem aqui algumas fotos, nós temos aqui algumas imagens de a gente está percebendo que algo diferente está acontecendo lá na Igreja de Nova Esperança. E eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa coisa diferente que está acontecendo na Igreja de Nova Esperança. Então, você que está vendo a gente aqui agora, só para a gente situar vocês, aonde fica a Igreja de Nova Esperança, a Igreja de Nova Esperança, ela fica ali, tem a ponte que sai do centro e vai para a Costa Azul, Marileia, ela fica logo ali no início. Isso na cidade de Rio das Ostras. Rio das Ostras. Tem um ponto turístico, que é uma ponte bonita. Isso. E a gente fica ali. É uma igreja pequena, com porta de garagem, mas quando você entra naquela igreja, você olha assim, você se sente numa catedral. É a Catedral de Nova Esperança. A gente está vendo aqui algumas fotos. Olha só. Olha isso. Essa é a foto da Escola Sabatina. Isso aí
9 horas da manhã. 9 horas da 9 manhã. horas da manhã, a gente tá assim, ó, colocando fogo, o povo chega, eles recebem uma carinha para colocar lá no painel e um adesivo. Ó, a gente sorteia tangerina, banana, maçã, eles querem participar, eles não ligam para isso não. Amanhã o prêmio é bom, então assim, eles estão lá, eu acho que incentivou bastante e ganha pontos para quem também chegar cedo. Depois... Segura um pouquinho, você tá entrando na gincana, né? Isso, é que eles têm uma gincana que se chama Gincana Sabatina, que ela é dividida pelas unidades de ação, por isso que ela tá falando dos pontos. Só que ela vai explicar, é isso que tem motivado, é isso que tem feito cada unidade dar o seu melhor. Mas fala um pouquinho pra gente, Débora. Da gincana? Como funciona a gincana? Então, a gincana a gente funciona assim. Quando eu fui diretora há alguns anos, e eu não tinha lido o Conselho sobre Escola Sabatina, então eu trabalhei de um jeito assim bem relaxado. Só que depois que eu comecei a ler esse livro, eu descobri que mais de um século, a irmã Ellen White, ela escreveu os 3 objetivos. Como você faz para dinamizar a escola sabatina? Eu comecei a ler, eu falei assim, não, dá para fazer algo diferente. E a gente trabalha com 3 objetivos. Quais são os 3 objetivos? É a leitura da Bíblia. Quando o aluno lê a Bíblia, automaticamente ele puxa a lição para ele. Então, você acaba estudando diariamente o 7, né? E tem também o ID. A nossa igreja adventista, ela precisa ser conhecida na nossa comunidade. Às vezes as pessoas olham para a gente e não sabem que aquele povo que amanhã, 9 horas da manhã, está chegando com Bíblia, as crianças bonitas, os carros tudo enfileirados, não sabe que igreja é aquela. Então nós precisamos mostrar para aquele povo que povo somos nós, povo da igreja adventista. Então a gente trabalha focado nesse ID, né? E o último objetivo, não menos importante, que ajudou bastante Nova Esperança, é se sociabilizar, né? Todo mundo ali fica... a gente trabalha um conhecendo o outro. Como o pastor Carlos Augusto falou semana passada, né? A gente tem que descobrir, conhecer a vida do seu irmão, né? Não conhecer fazendo fofoca, mas conhecer comendo 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar. E isso aí tá dando certo. A gente tem um terraço VIP. A Igreja de Nova Esperança... Como que é o nome? Terraço VIP. A Igreja de Nova Esperança, ela é a única igreja, pastor, do distrito, ou melhor, dos 2 distritos, que não tem igreja própria. A gente tem uma igrejinha pequena, estamos lutando, Alexandre aqui é o tesoureiro, estamos lutando para comprar a nossa igreja própria. A gente está ali desde 2008, lutando para comprar essa nossa igreja. E ela está crescendo. Domingo, nós vamos totalizar 102 membros. Vai batizar mais 4 pessoas. Peraí, vamos totalizar na igrejinha 102 membros. Desses todos ativos na escola sabatina, né? Tem umas senhorinhas que elas, por causa da pandemia, ainda não estão indo muito, né? Mas todos ativos. Amém. Todos ativos. Amém. Deus seja louvado. Esses que vão batizar, eles estão ali. A gente tinha, até semana passada, eu tinha até falado para o senhor que era 14. Mas aí agora, semana passada, eu nem falei para os anciãos, surgiram mais 2 pessoas. Então são 16. Peraí, deixa eu voltar aqui, vou pedir para focar a câmera aqui em mim. Escuta aqui uma coisa. Pastores, anciãos, essas 16 pessoas... É fruto da dinamização, já tá a palavra aqui, né? De como a escola sabatina tá dinâmica, ficou mais fácil. Frutos do trabalho ali através das unidades de ação, porque a gincana, agora a gente vai voltar, ela tem requisitos, né, Débora? Tem requisitos. Fala um pouquinho dos requisitos da gincana. Quando a gente conhecer um ou outro ali, eles pegaram confiança na gente, então ficou mais fácil da gente cobrar. Então, por exemplo, a gente tem um cartão aqui da escola sabatina. Essa unidade amarela que venceu o trimestre passado. Então, dentro do cartão, a gente pega aqui na escola sabatina, aqui na associação, o cartão normal. Então, a gente coloca os nomes aqui, são 20 nomes cada equipe, e a gente coloca um anexo, né? Isso aqui vai acabar amanhã, está bem? Esse é o anexo da gincana. Da gincana. Então, a gente coloca ali a presença. Cada aluno que chegou, 50 pontos. Então, o professor fica ligando, olha, não vão perder ponto não, preciso de você na equipe, a equipe vai ter que vencer. Quantos estudaram 7? Porque no cartão a gente não fala, né? É geral. E aqui a gente fica sabendo... Por pessoa. Por pessoa, né? Quem estudou 7, pontualidade até às 9 horas. Chegou 9h01, perde, não ganha mais nada. Então os professores já sabem que não pode mais anotar os 50 pontos. Quilo do amor, posso falar do quilo do amor? Pode falar do quilo do amor. Trimestre passado nós fechamos 302 quilos. E esse trimestre, amanhã a gente vai falar a classe vencedora.
Amanhã nós fechamos em 403 quilos de alimento. Nossa! 403 quilos. E a equipe vencedora, que a gente vai dar o troféu amanhã, só ela trouxe, 190. Débora, peraí, segura aqui. Amanhã finaliza o trimestre, a gente vai ter uma unidade vencedora do trimestre lá, né? A unidade vencedora. E a gente vai anunciar aqui hoje na live? Ou vai anunciar amanhã na igreja? A gente pode anunciar aqui. Pode anunciar aqui? Pode. Então, mas deixa pro final. Não pode anunciar Deixa pro final. Débora, a gente conversando, você me falou que são vários os requisitos para a gincana da sabatina, como vocês chamam, né? Estudo bíblico conta, né? Estudo bíblico, a gente põe aqui, visita do professor ao aluno. Visita do professor ao aluno. O pastor falou, né? A gente já estava fazendo essa visita do professor. Por que o seu aluno não tem lição? Por que ele chega atrasado? E aqui fala tudo. Ali, quando o professor visita, ele fica sabendo de tudo da vida daquele aluno, né? Visita missionária, o aluno visitando o outro aluno. Estudo bíblico, tem vários estudos bíblicos. Projeto inverno, a gente vai terminar o projeto inverno agora, com os cobertores, 50 pontos, e os agasalhos, 20 pontos. E o bônus, bônus é uma atividade até 2 por mês. Então, ali vira festa das cores, festa do milho, acampamento, Encontro Jovem com Cristo, agora dia 30, câmera escondida na rua lá da... Câmera escondida. Fizeram uma pegadinha ali que eu vi, a gente passou semana passada, não vamos passar agora... Mas eu vou estar com vocês em julho, eu vou querer gravar também, hein? Vamos gravar. E a equipe verde, que é do Alexandre, não ganharam. Vou já falar que não foi ela que chegou. E João já revelou que a equipe verde não ganhou, Alexandre. Pena, não chegou. Mas eles fizeram um trabalho muito bonito da equipe verde, Alexandre e Mike, que é a nossa primeira ancião. Eles fizeram a tenda da esperança. Eles foram para a rua, montaram a tenda, verificaram pressão, glicose, deram um pãozinho, o pão da vida e o grande conflito. Então a gente está fazendo a missão. Que fantástico, Deus seja louvado. Também. Nós temos algumas fotos a mais aqui, eu vou pedir para a gente passar do que tem acontecido lá na igreja de Nova Esperança. Aí você vai até explicando para a gente o que é, olha só. Então essa aí que foi a festa das cores, a equipe amarela, essa de amarelo aí é a Jandira, foi a rainha de Sabá, ela foi a mais bem caracterizada, vestiu a camisa, essa dali de... Aquela senhora laranja, foi a bem mais caracterizada. É. Aí em cima foi a equipe laranja, que também nós temos 15 crianças, do rol até juvenis, também que eles trabalham. Ali a equipe toda, a equipe laranja, né? Também trabalharam bastante, estão trabalhando bastante ainda. Vamos lá, vamos ver se tem mais fotos aqui pra gente mostrar. Esse aí é o projeto Aquecendo o Seu Inverno, que a gente já tá com a caixa, 2 caixas dessa, até mais de cobertores. Essa embaixo foi a equipe amarela. Que foi ganhadora do trimestre passado. E a Sueli, que eu falei pro senhor, a Sueli é uma professora de 80 anos. Viu como é quando a gente... Aquela da equipe amarela, ela tem 80 anos. Aquela tá comendo pizza? E ela é a professora. Professora que ganhou o prêmio da melhor equipe. Da melhor equipe. Uma unidade dirigida por uma professora de 80 anos. Foi quem ganhou o desafio do trimestre passado. Viu como é que dá para dinamizar? Não precisa ser jovem, dá para vestir a camisa. E ela veste a camisa, ela adora a gente. Então foram para a pizzaria, comeram, triglicerídeo aumentou bastante, comeram bastante pizza. Mas foi tranquilo. E amanhã a gente tem outro rodízio aí pra gente estar levando. Pra equipe ganhadora. Se eu pudesse ser sem rodízio também, mas não vai dar não que eu vou estar longe. Débora, só pra gente seguir aqui, eu vou pedir pro Alexandre dar uma palavrinha. Mas antes, eu queria só que a gente confirmasse aqui. Nós temos então 16 pessoas para batizar, fruto ali do trabalho da escola, porque a escola sabatina, na realidade, é o trabalho da igreja. Também, a gente tem fruto da Missão Caleb, que a gente ficou... A Missão Caleb foi muito importante pra gente, então a gente está acolhendo aquelas pessoas tudo isso. Juntou tudo. Só que aí a escola sabatina abraçou tudo também, né? Tem essa família que vai te batizar amanhã, que a gente chama de domingo, que a gente chama ela de a grande família, que é uma família enorme, que chamaram ela para ir para uma outra igreja, nossa. E ela, não, eu quero ir ficar na igreja mais top. Aí ficou na igreja. Você me falou uma coisa, já vou dar a palavra para você, Alexandre. Você me falou uma coisa, que tem pessoas vindo de... Fala baixo aqui, né? Outras igrejas para Nova Esperança, porque tá dinâmico, tá funcionando, né? Isso. Deus seja louvado. Mas por isso que a gente tem que crescer, pastor. Nós temos que crescer, não só mas crescer no espaço. 102 pessoas, fica apertado ali naquela onde vocês estão. Alexandre, amanhã é dia do ancião. Tá? E eu já fico aqui, deixo o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito para todos os anciãos. E eu tô aqui com o ancião da escola sabatina.
eu queria que você falasse, tá? Você vai olhar para aquela câmera ali. Eu queria que você falasse o seguinte, como ancião, falando de ancião para ancião, fala, vale a pena investir na estrutura da escola sabatina, em unidade de ações dinâmica, vale a pena? Fala para eles aí para mim. Poxa, pastor, com toda certeza, olhando para lá? Isso, mas pertinho do microfone, vê se consegue aí. Isso. Pastor, com certeza vale a pena, né? Com certeza vale a pena. Assim, essa palavra dinamismo, essa palavra dinamizar é muito importante, pastor. Eu acho que o crente tradicional, ele tem um grande problema de achar que tudo que é muito parado, Deus está se manifestando. E o pentecostal acha que é tudo que faz muito barulho, Deus está se manifestando. Então, assim, a gente está conseguindo ver, vale a pena, vale a pena. Na verdade, a escola sabatina, não desmerecendo o trabalho que foi feito, o excelente trabalho feito pela nossa irmã do ano passado, que a irmã Miriam veio trabalhando há algum tempo lá, só que a diretora do ano passado via de uma forma, e a direção desse ano, opa, aconteceu. Eu acho que esse cidadão aqui, não é? Não ficou o microfone. Mas não tem problema. Você segura aí, tá tudo certo. Não, tranquilo. A direção desse ano também é abençoada por Deus, assim como a do ano passado, tem um outro olhar, e vários elementos novos foram colocados na escola sabatina. Então, assim, e o que está acontecendo? A gente tem visto aí um povo bem empolgado. Eu acho interessante a resposta que a igreja tem dado aos apelos que são feitos, né? E eu fico pensando muito numa coisa, né? Qual o julgamento que ela faz, eu falo com Débora, que eu faço, que os irmãos da minha igreja eles fazem sobre o resultado. É porque as coisas são implementadas, tem coisa que não dá para implementar, não dá para botar em prática. O senhor sabe muito bem, como pastor, o senhor é pastor, é seu departamental, nem tudo só consegue colocar em prática. Então, assim, mas os resultados daquilo que está sendo feito, quais são os resultados? Qual o produto disso, pastor? Qual o produto de você mudar? Qual o produto de você colocar na escola sabatina uma pergunta sobre o grande conflito que está sendo lido? Qual o resultado de você introduzir uma pergunta sobre a lição? Não é? E assim, qual o resultado disso? Eu penso, qual o resultado de termos pedido o nosso irmão Osmar, que é dono do prédio lá, para que usássemos o terraço da igreja para que pudesse haver a sociabilização que a Débora falou. Pastor, eu acho simplesmente fantástico. Então, como membro da Igreja Adventista há 33 anos, eu quero saber do resultado que está sendo feito. Eu quero saber do resultado. E o resultado? Pastor, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Então, eu fico julgando o resultado o tempo todo. Fico o tempo todo. Se eu tiver, assim, gastando R$1.000 com o senhor, não é? Para o senhor gostar mais de mim, eu estou vendo que não tem resultado, vou parar de gastar. Felizmente. Então, vou ficar fazendo julgamento. Mas, assim, muito bom. Eu acho que isso. Eu fiz parabéns ao nosso pastor Oswaldo, que saiu agora do distrito. É um cidadão muito tranquilo, muito inteligente, que eu percebi uma coisa nesse cidadão. Quando ele percebeu o que estava acontecendo em Nova Esperança, ele, não é, muito inteligente, não é, começou assim procurando, pelo menos foi o que eu vi, né, pastor? Os olhares são diferentes. De repente você vê outra coisa, lê outra coisa. Ele, assim, empolgado e tentando influenciar outras igrejas a dinamizar a escola sabatina, né? É possível dinamizar sem mundanizar, né, pastor? É possível. Eu acho que é interessante, esses elementos que são colocados, tem vários elementos que nem se forem colocados, não é? Não dá, eu falo com a Débora, eu falo com ela, é esposa, eu vou falar com ela uma coisa, pastor. Às vezes eu tenho que falar várias vezes com ela, porque nem tudo dá para implementar. E eu fico olhando uma mulher que às vezes fica um pouco frustrada, que não consegue implementar os 50 itens. Mas, caramba, já foi 40. Mas isso que você está falando é muito importante, porque tem gente que se frustra e nem tudo dá, nem tudo funciona, nem tudo dá certo, mas quanto maior número de coisas você fazer, maior também vai ser o resultado. Gente, a gente vai voltar aqui. Eu queria nesse momento, a gente está quase entregando já a palavra para o pastor Irã Cabo Emate, o presidente da nossa união. Ele já está aí, preparado, após para entrar. Mas o pastor Felipe, o nosso presidente, ele queria muito, muito mesmo estar presente, só que ele está em outros compromissos, se deslocando. Ele queria muito fazer parte dessa live hoje, só que a gente tem um vídeo que ele deixou, e eu queria que nesse momento você assistisse esse vídeo, a fala do nosso presidente, que também tem um coração na escola sabatina e que acredita sim nessa revitalização.
Olá, queridos diretores, olá, queridas diretoras de Escola Sabatina, queridos professores, professoras, me dirijo também aos nossos anciãos, diretores, diretoras de grupo. Nós estamos participando desse tremendo movimento que é essa escola, onde nossos professores estão tendo a oportunidade de aprender mais sobre os valores, os princípios e os incentivos que Deus espera nos dar, nos inspirar para fazermos da nossa Escola Sabatina um movimento vivo e missionário. Você deve estar percebendo que eu estou num ambiente meio claro, porque aqui ainda está de dia, eu estou em viagem, ocupado em outras demandas, mas eu não poderia passar de deixar aqui o meu recadinho a você e te agradecer. Te agradecer pelo seu trabalho, pelo seu empenho, te agradecer porque você tem feito a diferença para a pregação do Evangelho. A Associação Rio Fluminense está experimentando, de uma maneira muito especial, um tremendo mover missionário, com muitos batismos, com muitas decisões, e você faz parte disso. Mas eu preciso lembrar que nós precisamos otimizar ainda mais frentes missionárias, e a Escola Sabatina ela é estratégica para que isso aconteça, para que possamos transformar o que temos hoje como unidade de ação, de fato, de unidade de ação para o cumprimento da missão. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo, pela dedicação. Em nome da Associação Rio Fluminense, como presidente desse campo, a minha gratidão ao seu trabalho, à sua dedicação, e abra teu coração para tudo que nós vamos viver hoje, a aula especial que teremos com o nosso querido amigo, o pastor Irã Calbermate. Vamos lá, amigos, esse foi o recado do nosso presidente, pastor Felipe, ele muito animado, com coração na Escola Sabatina. Que bom que você está aqui acompanhando, tá bom? Fico muito feliz. Só que a gente pode trazer mais gente, tá? Estamos aqui com 220 pessoas ao vivo agora. Daqui a pouco vai começar a fala do pastor Irã. Isso significa que você pode chamar aí os seus professores, os anciãos para fazerem parte. Eu estou vendo pessoas aqui conectadas de vários lugares. Olha só, a Dalva lá de Vila Tu, tem a Sônia, a Margarete, a Lília Fonseca, o Alex Maciel, Sônia Duarte, muita gente conectado, Fátima Teles, Glaucia Pires, um abraço, o pastor Kedson, tô vendo aqui, pastor Rodrigo Lira também conectado, a Gleice lá de Conceição de Macabu, um abraço aí para todo mundo, tá bom? Deus abençoe. Vamos chamar mais pessoas, que a aula com o pastor Irã tá quase começando. Antes ainda, amigos, os recadinhos finais, e aqui o casal vai falar só mais uma coisinha, mas eu queria falar do nosso quiz, tá? Vamos falar primeiro do quiz da divisão. Você sabe que a divisão, ela tem mandado todo sábado um quiz para que a gente se envolva com o estudo da lição. O Eu Estudo a Minha Lição. É um quiz com 5 perguntas, que está sendo aplicado em toda a divisão. E deixa eu dar aqui o resultado da semana passada. Eu não coloquei no grupo porque eu queria fazer uma surpresa. Pode passar aqui, Lohan, próxima tela. A Associação Rio Fluminense é a associação na União Sudeste Brasileira que mais responde o quiz. Olha só, gente. É o destaque em toda a União. E um destaque poderoso, tá? A gente tá longe ali do segundo lugar e a gente não pode perder esse pique. Eu já disponibilizei o link do quiz dessa semana. Seu diretor de Escola Sabatina já tem. Vou estar passando para os pastores passarem também. Gente, são 5 perguntas. Não deixe de responder. Só que além de ser líder, Alexandre, na União, a Associação Rio Fluminense é líder na divisão sul-americana. Olha lá, vou passar aqui o próximo resultado. Em toda a divisão sul-americana, não existe nenhuma outra associação que responde mais do que a gente. Todos os países aqui da América do Sul, olha lá. E a gente continua ali na liderança. Gente, eu não quero perder esse pique, tá bom? Então me ajude, encaminhe para o professor encaminha para o aluno, cada um mandando para 3 pessoas, a gente tem que manter essa média. A gente está liderando a divisão, gente. Isso é motivo de orgulho. Tá bom? Vamos lá, o pessoal já passou, agora pode deixar então, não tem problema não. Vocês sabem que a gente está tendo um game do nosso curso, certo? Vocês lembram? No domingo eu já vou disponibilizar o game da palestra de hoje, mediante, então preste atenção e deixa eu falar uma coisa. Essa semana não vai ter o PDF. Vai ter só a aula do pastor Irã. As perguntas serão tiradas da aula do pastor Irã. Então você tem que prestar atenção na aula do pastor Irã. E a gente tem um top 10. As igrejas, eu vou mostrar aqui agora. A gente tem um top 10
as 10 igrejas melhores colocadas. Lembrando que cada igreja tinha que ter pelo menos 3 pessoas respondendo para abrir nota. A gente pegou a média da nota e vamos lá. Vamos passar aqui o resultado. Em 10º lugar, a gente já viu. Vamos colocar aqui em 10º lugar a igreja de Papucaia. Parabéns. Em 10º lugar, tá bom, gente. 241 igrejas. 10º lugar. Vamos pro 9º lugar. 9º lugar, quem ficou? A igreja de Vila Tu, lá no distrito de Saquarema. 9º lugar. Parabéns à igreja de Vila Tu. E Mandalva, que é a diretora. Tá vendo? Deus abençoe. Vamos pro 8º lugar. 8º lugar, a igreja de Tanguá. Aqui pertinho de Tia Miriam. Tia Miriam, que é a diretora da igreja de Tanguá. Tia Miriam, parabéns. 8º lugar da semana. Lembrando que o game vai ser durante todo o curso, né? Vamos pro 7º lugar. Igreja do Fonseca. O Isaac. O Isaac é o diretor da igreja do Fonseca. Isaac, olha aí, Isaac. 7º lugar. Dá pra melhorar. Vai, todo mundo dá pra melhorar. E vamos lá. Vamos pro 6º lugar. Parque São José, lá no distrito de Parque Guarus. Parabéns à igreja de Parque São José. 6º lugar. 5º lugar. Quem foi? Vamos passar. Opa, já foi até o 4º, né? Mas vamos pro 5º. Igreja de Ipiranga. Parabéns à igreja do Ipiranga. Pastor Luiz Cláudio está em 5º lugar na semana, o top 10. Vamos para o 4º. Nós já vimos que é a igreja de Jardim, Califórnia. Distrito de Araruama. Pastor Gilson. Parabéns aí, pastor Gilson, a direção da igreja de Jardim, Califórnia. E em 3º lugar, quem está aí no top 3 é a igreja do Âncora. Distrito de Rio das Ostras, né? Distrito de Rio das Ostras. Em 2º lugar, quem nós temos? A igreja de Araruama. Parabéns aí, igreja de Araruama. A Andréia, diretora da escola sabatina. Pastor Gilson colocando 2 igrejas no top 10, hein, pastor Gilson? E em 1º lugar, quem foi? Igreja de Nova Esperança. Você não sabia que eu não tinha falado. Isso, eu não sabia, não. Vocês não sabiam. Vocês não sabiam que eu não tinha falado. Em 1º lugar, a Igreja de Nova Esperança. Pra todo mundo amanhã à noite. Olha que eu vou pra aí, hein? Lembrando, peraí, a gente já vou entregar pro pastor Irã. Lembrando que isso aqui é a primeira semana, né? Significa nada. Esse é o top 10 da semana. Tá bom? Tem muito trabalho. A igreja de Araruama tá na cola. E eles querem passar, eu tenho certeza, hein? Consegue, talvez, né? Gente, ó, eu queria agradecer de coração, tá? Temos uma não adventista. A presença de vocês. Temos uma não adventista aqui. Que tá em 3º, não ficou aí no pódio? Levou. Ah, é? Ali na... Não é batizada. Vai batizar agora ela. E participando já do curso Professores Apaixonados. Deus seja louvado. Pastor Irã já tá aqui. Já pode até colocar aí lado a lado o pastor Irã, que eu já vou entregar aqui a palavra para ele. Pastor Irã, você ouviu isso aqui, pastor Irã? A gente tem lá na Igreja de Nova Esperança, nesse game do curso que a gente fez, a gente tem uma pessoa que ainda não é batizada, já está fazendo o curso e ficou em 3º lugar do geral ali das pessoas, pastor Irã. Essa está realmente fazendo bonito no impacto e na promoção, não apenas de ter lição na mão, mas estudar a lição a cada dia, para que possamos ser alimentados e Deus poder nos dirigir durante todo o dia. E eu quero parabenizar os testemunhos lindos que foram aqui compartilhados, orgulhoso da região norte do Rio de Janeiro. Sigam assim, eu fiquei muito feliz em ver o movimento destacado que nós estamos tendo aí, e Deus seguramente redundará em muitas bênçãos, mas todo esse trabalho de cuidado e zelo espiritual que temos através das unidades de ação e levando a igreja a cumprir sua missão através dessa estrutura abençoada da igreja. Parabéns. Amém. Pastor, fica aí na tela. Já vou entregar a palavra para o senhor fazer oração para iniciar a aula do senhor. Só que a Igreja de Nova Esperança, a Débora, ela ficou de anunciar a equipe vencedora de amanhã, que vai para um rodízio amanhã, a unidade vencedora do trimestre, né? A gente pode negociar aqui, tudo bem? Negociar o quê? A gente pode negociar com o pastor presidente. Já querem negociar com o pastor Irã? Ai, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, eu falo aqui agora, a equipe vencedora, se a gente for patrocinar, a equipe vencedora for patrocinada com pizza. Olha isso. Não é rodízio, não. Vocês só vão ganhar pizza. Como que eu vou dizer que não, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Não, deixa, eu faço questão, eu faço questão. Deixa até meu presidente fora dessa, eu faço questão.
Então a gente pode falar. Pode. É isso que você queria negociar desde o começo, né? O pessoal é esperto. Mas tá tudo certo, com gosto. Pode sim. Olha, então a gente queria parabenizar todas as equipes de laranja, vermelha, azul, todas elas foram bem importantes pra gente. Desenvolvimento. 16 pessoas interessadas, é muita coisa pra gente, né? Pequeno lá trabalhando ainda. Essa equipe entraram 403 quilos de alimento. Essa equipe vencedora, que a gente vai parabenizar, vai entregar o troféu amanhã, só ela, eles levaram para nós 190 quilos. Nossa. Muita coisa, né? Então a gente quer parabenizar a equipe das professoras, de novo, aquela professora que fez a dobradinha na equipe amarela, com 80 anos, a irmã Sueli e a Leila, a equipe vermelha desse trimestre é a vencedora. Amém. Parabéns à equipe vermelha. Ganharam a pizza. Hein, ó. Cuidado com o triglicerídeo delas. Pastor Irã, parabéns à equipe vermelha. Convidados aqui da Igreja Nova Esperança, Alexandre, Débora, muito obrigado pela presença de vocês. Vieram de Rio das Ostras até Itaboraí. Pastor Irã, eu queria orar para o senhor iniciar a aula do Senhor, tá bom? Então vamos fechar os olhos, você em casa também, fecha os olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai eterno, louvamos o Teu nome, porque estamos vendo uma escola sabatina viva lá na Igreja de Nova Esperança. Sabemos que temos uma escola sabatina viva em vários lugares aqui no campo da Associação Rio Fluminense, mas queremos que esse seja um estado de todas as igrejas. Queremos ver a igreja, ó Pai, sendo revitalizada através das unidades de ação, através da escola sabatina. Nesse momento, o pastor Irã, ele vai trazer um material importantíssimo para todos nós. Nos abençoe, pastor Irã. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Irã, muito bom ter o Senhor conosco. Agora, então, os minutos que se seguem é com o Senhor. Deus abençoe o Senhor demais, tá bom? Obrigado, pastor Ellison. Parabéns à Igreja de Nova Esperança pelos abençoados testemunhos e que Deus siga usando e abençoando vocês na liderança e na mobilização da Escola Sabatina. E eu aproveito para também mandar um abraço para toda a igreja da região norte do estado do Rio de Janeiro, a Rio Fluminense. Eu quero agradecer o convite de poder estar com vocês e poder estar participando nesse momento especial, onde nós temos aí professores apaixonados e homens e mulheres de Deus separados para poder mobilizar aquilo que nós mais estamos colocando foco, atenção e energia, porque nós esperamos unidades, não que recapitulem a lição, mas unidades vivas em missão e que cumpram o propósito do Senhor e aquilo que Ele espera através dessas unidades de bênçãos. Eu falo aqui desde o Espírito Santo, e eu amanhã estarei participando dos concílios de anciãos e anciãs do concílio de ancianato que nós teremos tanto em Guarapari quanto no Edécio. Eu estarei participando nos dois, na sua Espírito Santense e na Espírito Santense, e eu aproveito para mandar um abraço todo especial e minha gratidão a todo o ancianato da Associação Rio Fluminense. Muito obrigado pelo ministério que vocês desempenham em cada uma das nossas 241 congregações aí da Associação Rio Fluminense, e que Deus possa derramar o Espírito Santo na vida de cada um de vocês, dando saúde, dando sabedoria, dando condições para que a igreja possa ser guiada por homens e mulheres de Deus, e dessa forma ela possa preparar um povo para o reencontro com o Senhor Jesus. Nós vamos falar aqui, e eu quero compartilhar o material em que eu separei para poder dividir com vocês, e eu só peço um segundo apenas para poder dividir com vocês e confirmar se já está na tela o material. Se vocês estão vendo, pastor Ellison, você consegue confirmar se já está na tela? Eu entendo que sim, já está compartilhado aí o material para que vocês possam estar vendo. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Você já se valeu alguma vez de alguma gambiarra? A palavra gambiarra é uma palavra bem brasileira, não? E talvez alguns podem estar se perguntando, pastor, o senhor veio falar de unidades de ação da Escola Sabatina,
ou veio falar de gambiarra. O que o senhor quer apresentar com isso? Amigos, você vai ver a conexão que eu quero fazer, porque é impressionante o que a gente consegue perceber da criatividade do brasileiro. A palavra gambiarra, ela acaba sendo bem realidade aqui do nosso país, porque gambiarra, em verdade, é você poder utilizar um objeto ou um produto que tem um propósito específico, mas em verdade, pela falta desse equipamento ou do produto adequado, você utiliza um outro produto ou um outro equipamento para atender uma necessidade que você tem. E há na internet, se você buscar, há muitas delas. Eu nem vou deixar para ninguém ficar impressionado aqui, mas assim, há muitas fotos na internet, se você procurar, você vai ver do que o brasileiro é capaz de fazer para poder compensar necessidades que ele tem, utilizando produtos que haviam sido destinados para outro fim, com outros objetivos, mas para poder atender a realidade e a necessidade que ele possui. Quando nós vamos ao dicionário, a palavra gambiarra, ela, em verdade, é uma solução improvisada para resolver um problema ou para remediar uma situação de emergência, ou seja, um remendo. Alguns entendem por gambiarra a extensão ilegal com o propósito de roubar energia, né, o famoso gato. Mas não é dessa gambiarra que eu estou falando para vocês, e sim de utilizar e valer de uma improvisação, de um produto ou de um equipamento que tem um objetivo e tem um propósito definido, mas ele acaba atendendo outros fins pessoais em que você tem necessidade. Você sabia que a Bíblia também fala sobre gambiarra? Sabia disso? É isso mesmo, existem aprendizados nesse sentido. Veja, é um texto conhecido. Ele está lá no livro de São Mateus, no capítulo 5, o verso 13. É um texto conhecido nosso. A Bíblia nos diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ora, amigos, eu, ao perguntar a vocês qual é o propósito da existência do sal, ou para o que ele serve, nós teríamos várias observações, ou várias contribuições. Logicamente, o sal, ele serve para poder dar sabor aos alimentos, ele serve para poder conservar, ele serve até mesmo, ele tem soluções terapêuticas, né? Ele serve até para poder remediar alguma situação de alguma ferida, poder ali isolar, enfim. Mas o grande objetivo do sal é realmente dar sabor, dar vida aos alimentos e poder, logicamente, preservar esses alimentos. Só que a Bíblia fala, e como nós vimos no texto, se ele perder o seu propósito, que é dar sabor aos alimentos, para o que ele vai servir? Ele não vai servir para mais nenhuma razão, ou para mais nenhum motivo, ele perde. Ele, para perder a sua salinidade, ele tem uma reação química, é desafiadora realizar essa desconfiguração química, mas se ele perder o sabor, não tem mais serventia, perde completamente o seu propósito. E por isso que a Bíblia diz, ele vai servir para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha como as pessoas conseguem encontrar propósitos aonde não se imagina. Você sabia de que já descobriram há muito tempo atrás, e nós não temos esse costume, porque nós vivemos em um país tropical. É muito raro, mesmo no sul do Brasil, eventualmente cai neve. No momento eu já vivenciei de maneira muito leve essa situação. Mas em países de clima temperado, mais ao norte do globo terrestre, quando cai muita neve, fica impossível poder se mobilizar,
poder andar na rua, poder andar com os carros. E as pessoas descobriram de que se conseguem jogar sal sobre o gelo, não é nem só sobre a neve, é sobre o gelo pela temperatura, logicamente abaixo de zero, porque o gelo abaixo, ou a água, em verdade, abaixo de zero, ela se congela. E a temperatura para a fusão dela, para ela derreter e tornar no seu estado líquido, que nós chamamos de fusão, é a 0 grau. Para que tenha a água derretida e não tenha gelo, a temperatura tem que estar acima de 0 grau. Mas no inverno, muitos desses países têm uma temperatura bem abaixo de zero. 15, 20 graus abaixo de zero e temperaturas até mais amenas do que isso. Quando o sal é colocado sobre o gelo, eles descobriram de que o ponto de fusão da água não fica mais sendo o ponto zero da temperatura e do clima. E sim, na maioria dos lugares, o ponto de fusão da água, para que ela se torne em gelo, é menos 32 graus no seu limite. Alguns lugares um pouco menos, mas ao descobrirem isso, ao jogarem o sal sobre o gelo, o ponto de fusão já não é mais zero, e sim abaixo de zero. E o que acontece com isso? O gelo se derrete e as pessoas podem se mover. Ou seja, o sal não é para esse propósito. Ele não foi feito com esse objetivo. Mas as pessoas encontraram outros propósitos e acabam utilizando o sal para poder derreter o gelo e com isso poderem se mover e poderem andar sobre o gelo, que acaba sendo impossível, mas com a água derretida, ele acaba tendo uma condição para isso. Que conexão eu quero fazer com a lição da escola sabatina? Com a unidade de ação, com as estruturas em que Deus colocou perante a igreja para que nós pudéssemos utilizá-la com um fim. Veja, a pergunta que eu quero fazer a você: qual é o propósito da unidade de ação da escola sabatina? Quando nós perguntamos de uma maneira geral à igreja, muitos têm diferentes ideias dos propósitos que temos através da unidade de ação. E eu quero apresentar alguns destes a vocês, onde algumas pessoas, em verdade, acabam confundindo meios com propósitos. Logicamente, de que a unidade de ação da escola sabatina é um excelente lugar para que o pastoreio compartilhado ocorra. É um excelente lugar para que exista a edificação e desenvolvimento espiritual. A unidade de ação, ela serve para a manutenção do corpo de Cristo, para mobilização estratégica, para formação de liderança, onde nós temos um ambiente menor, onde as pessoas se sentem mais à vontade para poder exercer seus talentos, para o desenvolvimento, como eu disse, dos dons dados por Deus, para estreitamento de vínculos, para o fortalecimento da identidade e para capacitação e preparo. Só que eu quero lembrar a vocês, amigos, esses não são os propósitos da escola sabatina e da unidade de ação. Ora, agora você, quem sabe, deu um pulo para trás e caiu da sua cadeira. Não, amigos, esses não são os propósitos da unidade de ação da escola sabatina. Esses são meios que nos levam ao principal propósito da unidade de ação. E qual é o principal propósito da unidade de ação? A serva de Deus é muito clara em dizer: o objetivo da escola sabatina deve ser a conquista de almas. Todos aqueles meios em que eu falei, eles servem e estão direcionados para que nós conquistemos mais pessoas para Cristo. E não para que possamos viver um fim em si mesmo na unidade de ação. Amigos, eu quero falar aqui aos anciãos, anciãs e líderes de unidades de ação que estão participando aqui comigo nesse momento. Se a minha unidade de ação, ela não tem atingido esse objetivo e ela não tem sido missionária, se eu não tenho conseguido levar os meus alunos, os membros
e aqueles que fazem parte da minha unidade, na qual Deus confiou a mim o cuidado, o zelo, o pastoreio, a edificação em Cristo, todos aqueles meios lá, se eu não tenho tido uma unidade de ação de que é missionária, sabe o que está acontecendo? Eu estou tendo, ela serve para vários fins, e nós podemos crescer em todos aqueles meios. Mas sabe o que está acontecendo? Se eu não tenho uma unidade de ação de que ela leva pessoas a Cristo, e eu não consigo mobilizar aqueles que ali estão para poderem fazer diferença do lado de fora, e trazerem interessados, e estudarem a Bíblia, e levarmos pessoas à decisão ao lado de Cristo, eu estou fazendo da unidade de ação uma gambiarra. Eu estou utilizando essa estrutura com outro fim, e não com o propósito pela qual ela existe. Veja, eu estou colocando uma gambiarra aí. Uma garrafa até pode servir de marca, como você está vendo, mas não é o propósito da garrafa. Um chinelo pode até servir para poder segurar um celular, para servir de GPS no carro, mas não é a razão de existir desse chinelo. A unidade de ação, ela pode se servir e deve se servir de todos aqueles meios em que eu falei. Todos aqueles meios em que eu comentei agora há poucos instantes. Mas o grande objetivo dela é esse fim que você está vendo aqui. A razão de existir das unidades de ação é levar pessoas a Cristo, é levar pessoas a tomarem a sua decisão. E a imagem que você está vendo aqui é uma imagem lá da nossa sede administrativa da União Sudeste Brasileira, lá em Itaipava. Quem está se batizando aqui é o César. Nós, lá na União Sudeste Brasileira, temos todos nossa unidade de ação. Estamos todos divididos em unidades, onde nós temos os nossos líderes. A cada semana, pelo menos, um dos nossos cultos, porque nós temos cultos em conjunto, todos os dias, mas um dos nossos cultos nós fazemos em nossas unidades. Nos reunimos, temos propósitos e temos vínculos fortes aonde nós buscamos levar aqueles que fazem parte a cumprir o seu propósito e poderem ser instrumentos de salvação a pessoas que estão do lado de fora e que não foram alcançadas ainda. Amigos, se nós não estamos levando a nossa unidade de ação para poder cumprir esse propósito, nós estamos utilizando com uma gambiarra para outros fins. Eu não sei se você lembra da Copa de 94. A Copa de 94 foi a Copa em que o Brasil se consagrou tetracampeão mundial. E havia um jogador chamado Zinho, e aqueles que têm a minha idade e lembram bem, eu tinha 15 anos quando o Brasil ganhou o tetracampeonato. E eu me lembro bem desse ponta esquerda, que era um bom jogador, mas ele foi muito criticado porque ele recebeu o apelido de enceradeira. Ele pegava a bola e, em vez de partir para o gol e ter claro pragmatismo, objetivo, o fim, ele ficava rodando em si mesmo. E ele não atingiu o propósito que era esperado, que era a objetividade, tinha um propósito. E ele foi muito criticado por se chamar, e deram o apelido dele de enceradeira, porque parecia que ele estava rodando e a bola e ele era um fim em si mesmos. Amigos, a unidade de ação nunca pode ser um fim em nós mesmos, naqueles que ali estão, de forma alguma. A unidade de ação ela deve servir para fazer diferença do lado de fora da igreja. À medida que nós estamos reunidos e através da sua liderança, no pastoreio, no zelo, no cuidado, no foco, em que eles, ao serem preparados, desafiados e acompanhados para poderem impactar seus amigos, seus interessados, e através de suas vidas e testemunhos, trazerem pessoas para o convívio de Cristo. Veja, se nós não estamos vivendo isso, nós estamos vivendo um fim em si mesmo através da unidade. Eu sempre gosto de utilizar a unidade de ação como uma ilustração aqui que tem que ver com uma corrida de Fórmula 1. Todos nós já vimos alguma vez uma corrida de Fórmula 1, ou qualquer corrida que seja.
Sabe, amigo, o box é um excelente lugar para o carro. E eu vejo a unidade e a igreja como um box de corrida. Ali, no box de corrida, o carro está seguro. Ali ele recebe gasolina aditivada, ali eles trocam os pneus, ali se tem alguma partezinha do carro que precisa de uma manutenção, é feita, mas tudo isso tem um propósito. O carro de corrida, ele vai até o box para ele poder receber gasolina, para ele poder receber tudo que é necessário, mas para que ele possa correr a corrida que está proposta lá do lado de fora. Eu nunca vi ninguém ganhar corrida somente ficando dentro do box. Eu nunca vi ninguém ser significativo e relevante numa corrida vivendo dentro do box. Muito pelo contrário. No box, eles têm alta proatividade para que rapidamente ele saia e faça diferença lá do lado de fora. Eu pergunto para você, a sua unidade de ação tem feito diferença lá do lado de fora? A sua unidade de ação tem sido realmente inspirada, ela tem sido renovada, ela tem sido preparada para fazer diferença na vida daqueles que ainda precisam ser alcançados por Cristo? Sabe, querido professor apaixonado, querido ancião e anciã que está dividido em nossas unidades de ação, eu quero dizer para você de que a solução para que isso seja uma realidade é você, querido amigo. O professor, ele é uma referência. Ele é uma referência nisso. E sabe, amigo, deixa eu lhe dizer, ele precisa ser digno de ser imitado. Um professor que não é missionário, infelizmente, ele exerce uma influência negativa sobre a unidade de ação, pois ele está ensinando apenas uma teoria, sem possuir a autoridade prática. Para que nós tenhamos unidades de ação que sejam missionárias, querido líder, você precisa ser missionário. Você precisa dar o exemplo. Você precisa dar o seu testemunho. Você precisa trazer ao convívio de Cristo pessoas por quem você tem dedicado tempo, energia, tem estudado, porque se a sua unidade de ação não ver o exemplo através de você, como nós teremos condições de poder ter influência tal para poder inspirar, mobilizar e fazer com que a unidade de ação faça diferença lá do lado de fora? Sabe, eu gosto do pensamento de Albert Schweitzer, que foi premiado com um prêmio, ou seja, com um prêmio Nobel, foi reconhecido com um prêmio Nobel. Ele dizia, pelas suas ações à humanidade, ele dizia, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única maneira. É por isso, querido líder, querido professor, você precisa ser um instrumento digno de ser imitado e dar o exemplo, trazendo seus interessados e mobilizando a sua unidade de ação através de duplas missionárias, através de instrutores bíblicos e acompanhando o trabalho e o propósito de que a unidade de ação tem de existir. Eu tenho dito de que nós devemos empurrar as 5 metas lá para a unidade de ação e empurrar a unidade de ação para fora da igreja. É por isso, e veja, olha a expectativa que o céu tem de você como líder da unidade de ação. Hebreus nos diz, o apóstolo Paulo, ao escrever, diz, lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Querido líder, você pode dizer que é digno de ser imitado nisso? Eu espero que sim. A sua vida deve ser um testemunho vivo em levar pessoas a Cristo. E se você pedir, Deus vai lhe dar pessoas. Se você estiver disposto, Deus vai colocar pessoas sobre o teu caminho para que mais gente possa conhecer a verdade do Evangelho através de você e você ser um exemplo vivo para aqueles que estão sendo, a cada semana, abençoados pela sua liderança. Nós não queremos, amigos, unidades que recapitulem a lição. Nós queremos unidades vivas em missão. E ela começa sendo viva em missão por você. Por você separado por Deus
para poder inspirar, para poder capacitar e mobilizar a igreja, para poder cumprir aquilo que ela tem estudado, tem se preparado, mas fazer diferença lá do lado de fora. E, para isso, para que nós possamos entender se estamos sendo reais discípulos de Cristo, a serva de Deus nos lembra de que existe uma condição, um testemunho e um sinal para isso. Numa conversa de Jesus com Pedro, a serva de Deus ela descreve, e junto com seus discípulos, ela nos apresenta qual é a condição para o verdadeiro discipulado. Olha o que a serva de Deus nos diz ao falar sobre a condição do verdadeiro discipulado. Você lembra de que Pedro havia negado a Jesus? Pedro, ele imaginava que ele já não poderia mais ser apóstolo. Os outros discípulos também já imaginavam de que ele já não seria mais um apóstolo, seria descartado. Mas Jesus o resgatou. E olha o que a serva de Deus escreve ao dizer sobre a condição do discipulado. A pergunta feita por Cristo a Pedro era significativa. Mencionou apenas uma condição para o discipulado e o serviço. E a pergunta era: amas-me? Disse ele. Eis o requisito essencial. Essa era a condição. Embora Pedro possuísse todos os outros, sem o amor de Cristo, não poderia ser um fiel pastor do rebanho do Senhor. E sabe, querido líder, aqui a serva de Deus nos lembra de conhecimentos, benevolência, eloquência, gratidão e zelo, são todos auxiliares na boa obra. Mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão se demonstrará um fracasso. E sabe como nós aprendemos a amar cada vez mais o Senhor? A serva de Deus nos lembra também, olhando continuamente para Jesus, o autor e consumador, da nossa fé, pois ao contemplá-lo, seremos transformados à sua imagem. E o nosso caráter será feito semelhante ao seu, ao estarmos com os olhos fixos em Jesus, permitindo ele tomar posse da minha vida, ao buscá-lo continuamente, estando em oração, ao servi-lo, ao me preparar a cada dia para ser um instrumento nas mãos dele, ao estar conectado a ele, permanecendo nele, nosso amor por Cristo aumentará cada vez mais. E sabe o que vai acontecer? A condição vai passar a ser um testemunho vivo. Olha o que a serva nos diz também aqui. Esse amor, o amor por Cristo, é o testemunho que nos leva a conectar a outras pessoas. Ela diz assim, esse amor é o testemunho do seu discipulado. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus. E qual é o testemunho? Se vos amardes uns aos outros. Quando os homens, ela diz, se ligam entre si, não pela força do interesse pessoal, mas pelo amor, mostram a operação de uma influência que é superior a toda influência humana. Aonde existe essa unidade, é evidente que a imagem de Deus está sendo restaurada na humanidade, que foi implantada nova vida. À medida, amigos, que nós nos relacionamos com o Senhor, passamos tempo com Ele e permitimos que a obra dele seja feita em nosso coração, o amor a Cristo, ele traduzirá em amor as pessoas que estão ao nosso redor. Veja, aqui Hebreus nos diz e espera essa responsabilidade dos líderes. Olha o que Paulo nos fala aqui em Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos os que estivessem sofrendo no corpo. A serva de Deus reitera ao dizer que cristão alerta é cristão que trabalha, buscando zelosamente fazer tudo que está às suas forças para o avanço do evangelho. E ela reitera ao dizer, a proporção que aumenta o seu amor pelo Redentor também aumenta por seus semelhantes. Veja, amigos, nós entendemos de que a condição
é o amor a Cristo sobre todas as coisas. E à medida de que nos relacionamos com Ele, contemplamos a Ele, o nosso amor por Cristo aumenta. E à medida que aumenta o nosso amor por Cristo, nós teremos prazer e alegria em servir todos que estão ao nosso redor. Nós não teremos medo de sacrifícios. As pessoas que estarão ao nosso redor, nós entenderemos de que elas valem o sangue de Cristo. E esse amor uns pelos outros são um testemunho claro do discipulado real que existe do Senhor em nossa vida. E sabe, a serva nos fala sobre o sinal do verdadeiro. A condição nos leva ao testemunho e o testemunho nos leva ao sinal. Ela nos diz assim: o Salvador indica o sinal do discipulado. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você foi separado por Deus para poder liderar um povo. Nós temos um propósito como adventistas do sétimo dia aqui onde estamos. E a serva de Deus nos fala de que esse sinal deve ser visto e apresentado na vida de cada um dos crentes que foram alcançados pela graça de Cristo. Ela fala, os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separados do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou assim, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes advertências e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Querido líder, eu espero que a nossa unidade de ação entenda exatamente isso. Nós somos chamados por Cristo e acima deles, você como professor apaixonado, como líder da unidade de ação, você, ancião e anciã, que estão já divididos nas nossas unidades de ação e possuem esse grupo para poder zelar, para poder alimentar, para poder pastorear. Essas pessoas que Deus confiou a você foram separadas para serem representantes do Senhor, ativos na mensagem do advento. E quem dá o maior exemplo a eles é exatamente a você. Lá em São Mateus, no capítulo 16, nós lemos o que Jesus nos fala sobre o seu discipulado. Ele nos disse, então disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se. Sabe, queridos amigos, a renúncia a si mesmo, ela aceita os planos de Deus para a sua vida antes dos próprios. Renunciar a si mesmo é poder aceitar os desejos e sonhos de Deus antes do que os meus próprios sonhos e desejos. Negar-se por Cristo é viver acima de tudo a vontade de Jesus Cristo em sua própria vida, em minha própria vida. Aquele que se nega por Cristo, nega a própria vida por Cristo através da fidelidade. Tem a própria vida voltada para servir ao outro, e aquele é quem precisa. Aquele que nega Cristo tem autoridade para dizer, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E Jesus nos lembra de que quem perder a sua vida, por minha causa, a ganhará. É por isso que ele nos lembra de que aquele que se nega deve tomar a cruz dele. Você sabe que a cruz, em verdade, era símbolo romano, não era um símbolo dos judeus. Somente os piores inimigos de Roma passavam a vida, ou perdiam, pagavam a vida na cruz. Nenhum romano podia morrer por esse tipo de execução. Era um custo muito elevado, e depois das chicotadas, que era uma pré-execução, o criminoso deveria pegar a sua cruz como um instrumento de morte, separado e preparado para ele, e publicamente levar ao lugar onde seria transpassado. Sabe, os inimigos desse mundo de pecado certamente carregarão uma cruz, pois no mundo terão as aflições. Em verdade, nós somos inimigos desse mundo. Nós não pertencemos a essa terra. E sabe, amigos, Jesus espera foco, disciplina, fidelidade ante as aflições e perseguições que podem vir, porque não pertencemos a essa terra. Isso é assumir responsabilidades do discipulado.
Isso faz parte de pagar o preço de um verdadeiro discipulado. E por fim, Jesus fala em seguir, sabe, seguir a Cristo. É nascer para morrer e ir com ele, se for necessário, até a cruz. A cruz e os espinhos precederam a nossa redenção e a glória de Cristo. Satanás, ele tentou Jesus em oferecer a coroa desse mundo sem que ele precisasse da cruz. Essa mesma tentação, querido líder, ele tenta oferecer hoje a você e a mim a glória desse mundo. Sabe, ele defende de que ser discípulo dele é muito mais fácil do que ser discípulo de Cristo. É mais fácil não ter que se submeter a aceitar o exemplo de Cristo e sua comunhão. Mas eu quero dizer de que a serva de Deus nos lembra de que a abnegação é a condição essencial do discipulado. Você foi escolhido para ser líder dessas unidades vivas e que qual propósito que possuem é exatamente a salvação de outros, viverem em missão. E Deus espera de você, sim, abnegação, foco, entrega, compromisso com Ele, exemplo para aqueles a quem Ele confiou a você. Eu tenho plena segurança de que nunca será em vão. Talvez você já tenha escutado a história de Marie Curie. Ela dedicou a vida dela. E sabe, Marie Curie é a primeira pessoa na história a receber 2 prêmios Nobel em campos diferentes, na química e na física. Ela foi cientista e professora da Universidade de Paris e ela descobriu, junto com seu esposo, o elemento rádio. E ela dedicou sua vida a estudar esse elemento. Após anos de pesquisa e estudo desse material, Marie, infelizmente, acabou desenvolvendo leucemia. E ela foi morta pela doença em 1934. Mas seu trabalho não foi em vão. Os avanços que ela trouxe com o elemento e suas experiências resultaram na radioterapia usada na medicina para tratar pacientes com câncer. Marie Curie morreu, mas a sua morte não foi em vão. Ela morreu, mas através do propósito de sua vida, muitos outros hoje renasceram frutos da energia e do tempo que ela dedicou para poder se aprofundar em seus estudos. Eu quero dizer a você que a serva de Deus, ela lembra de que a abnegação é a condição essencial para isso. Isso é viver o discipulado de Cristo. O discipulado de Cristo, ele é completo e real quando eu estou levando outras pessoas a Cristo. Eu quero terminar contando uma história. Uma história que aconteceu já há alguns bons anos lá em casa. Passou um período em que havia algumas camisas que estavam na moda naquela época, eu estou falando de quase 10 anos atrás, e eu cheguei em casa depois de uma viagem, e uma camisa muito parecida com essa, eu acabei comprando, ela tinha uma cor meio rosada, e eu cheguei em casa da viagem, e quando eu coloquei sobre a cama, a minha menina, que tinha 3 anos de idade, chamada Milena, ela olha para a camisa e ela diz assim: papai, por que você comprou essa camisa rosa? Menino não usa camisa rosa. E eu tentei desvencilhar a conversa dizendo: não, filha, não é rosa essa camisa. Essa camisa é salmão, filha. E ela pequenininha, ela disse: não, papai, isso é rosa. E eu disse para ela: filha, não é rosa. É um tomatezinho, é um vermelhinho mais claro. Ela: não, papai, você não está conseguindo enxergar direito. Isso é rosa. E por mais que eu tentava dizer de que não era, ela insistia em dizer: não, isso é rosa. Eu tenho uma bonequinha dessa mesma cor. E ela correu, foi no quarto dela, pegou uma boneca que era da mesma cor da camisa e ela disse: tá vendo, papai? É rosa. É da mesma cor da minha boneca. É rosa. E eu disse: ô filha, não é. O nome dessa cor é um nome diferente. Aquela minha menina com 3 aninhos de idade, e ao eu estar insistindo de que era outro nome a cor daquela camisa, ela olhou para mim e me disse assim: papai, te enganaram.
eu dizer algo para você. Se em algum momento você pensou de que as unidades de ação, elas tinham como propósito um fim em si mesma, que elas deveriam sim servir para o pastoreio, servir para a edificação em Cristo, servir para que as pessoas pudessem estar unidas entre si, servir para poderem estar ali entre elas preparadas e com foco no céu, isso tudo faz parte. Mas se você tem vivenciado ou alguma vez ensinaram a você de que as unidades de ação, elas possuem um fim apenas nessas coisas, eu estou aqui para lhe dizer com muito carinho hoje, te enganaram. Esse não é o propósito da unidade de ação. Sabe como você deveria enxergar a sua unidade de ação? Como essa foto aqui. Eu enxergo a unidade de ação como uma unidade de salva-vidas. Cada membro da sua unidade de ação deve entender de que ele tem um propósito de salvar vidas lá do lado de fora, de fazer diferença por Cristo, em poder a cada semana ser renovado, ser ali inspirado pelos testemunhos, poder sim ser impactado pela palavra de Deus e pelo estudo que temos, mas tudo isso deve servir para que eu leve a mensagem para pessoas que estão ainda fora do aprisco de Cristo. Se tudo que acontece na unidade de ação não me leva a cumprir esse propósito, eu estou utilizando a unidade de ação como uma gambiarra para atender outros objetivos. Que Deus te abençoe, querido amigo. Que você possa ser um instrumento para levar a unidade de ação a cumprir o seu verdadeiro significado, para poder cumprir a razão dela existir, para que você seja uma inspiração, dando o exemplo em primeiro lugar, porque se não começar com você, a unidade ela vai viver por muito tempo sendo um fim em si mesmo, mas ao você ser separado por Cristo e entender a responsabilidade que você possui e ser um exemplo vivo na salvação de outras pessoas, a sua unidade seguirá os teus passos e ela será uma agência salvadora de almas e que transformará a vida de inúmeras pessoas. Que Deus abençoe você. Deixa eu orar por você, bondoso Pai. Toma posse da vida de cada um dos líderes e dos anciãos e anciãs, professores apaixonados que estão aqui juntos, Senhor, compreendendo de forma mais profunda a razão de existir das nossas unidades de ação de escola sabatina. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos esse propósito. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser instrumentos de preparo e transformação daqueles que o Senhor nos confiou. Mas, acima de tudo, também nos ajuda, Senhor, a darmos o exemplo, a sermos dignos de sermos também imitados por eles. E ajuda-nos, Senhor, a termos pessoas em nossas mãos para que possamos levá-las a conhecerem ao Cristo que professamos, ao Cristo que defendemos e ao Cristo que tanto esperamos poder nos buscar desse mundo. Abençoa, Senhor, a cada um deles. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Almas. Então, eu queria muito agradecer ao senhor pelos momentos que o senhor passou aqui, pela grande palestra motivacional e alinhando o foco, mostrando que a unidade de ação ela serve para a salvação de almas. O pastor Felipe ele chegou de viagem, está conectado, acompanhando. Manda um abraço para todos. E que Deus abençoe. Pastor Irã, muito obrigado, tá? Deus seja louvado. Obrigado pela oportunidade, alegria de participar com vocês.
e que Deus siga usando e preparando, através dessas aulas especiais, nossos professores, nossos anciãos e anciãs líderes das unidades de ação, para que a igreja aí na Rio Fluminense possa cumprir o seu propósito. Parabéns, pastor Ellison, e a toda a equipe por esse trabalho. Alegria minha poder participar com vocês. Amém. Apenas 2 informações para a gente finalizar a aula de hoje. Lembrando, por favor, o quiz amanhã da divisão sul-americana. Não deixe de responder. Encaminhe aí para 3 pessoas. Vamos continuar com a situação Rio Fluminense no topo. Esse é o nosso desafio. Agora, relacionado ao game do curso Professores Apaixonados, eu vou estar liberando o link do game só no domingo, para não dar esse conflito com o quiz da divisão. Então, não vai ter PDF da aula que o pastor Irã deu hoje. Então, as perguntas vão estar baseadas na palestra que ele apresentou hoje. Deus abençoe a todos, um grande abraço, um feliz sábado. E sexta-feira que vem temos mais uma aula. Depois teremos um descanso de uma semana. E depois a gente continua. Deus abençoe a todos, um bom sábado, fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Consigo falar com o pastor Irã aqui no Zoom?